Olá, a nossa aula de hoje será sobre sistema nervoso autônomo e medula suprarrenal. Dentre os objetivos e principais tópicos, iremos falar a respeito das diferenças entre o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. Falaremos também das características anatômico-funcionais do sistema nervoso parasimpático e simpático, bem como suas variações. Somente para relembrarmos, o nosso sistema nervoso ele se divide em sistema nervoso central, composto por encéfalo e medula espinhal, e sistema nervoso periférico, composto por gânglios e nervos periféricos. São 12 pares de nervos craniais, 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeo. O nosso sistema nervoso periférico, por sua vez, se subdivide em sistema nervoso somático, cujos efetores são os músculos esqueléticos, e o sistema nervoso autônomo, cujos efetores são músculo cardíaco, músculo liso e glândulas. Dentro do sistema nervoso autônomo, nós temos a subdivisão do sistema nervoso simpático e parasimpático, com algumas variações, das quais falaremos a posteriori. Nessa figura, nós podemos visualizar as diferenças entre o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. Então, no caso do sistema nervoso somático, eu possuo somente um neurônio que parte do sistema nervoso central e vai até o seu efetor, no caso, então, o músculo esquelético. No caso do sistema nervoso autônomo, eu tenho dois neurônios. Um neurônio, ele parte da medula espinhal do sistema nervoso central e vai até um gânglio. Esse é o neurônio pré-ganglionar. No gânglio, este neurônio faz sinapse com um neurônio que a gente chama de neurônio pós-ganglionar. Então, o neurônio pós-ganglionar possui seu corpo celular localizado no gânglio e seu axônio, então, vai até o efetor. O sistema nervoso somático, ele libera na sua terminação sempre a acetilcolina e uma vez liberada, o efeito é sempre excitatório sobre o efetor, sempre gera contração do músculo esquelético. No caso do sistema nervoso autônomo, os neurotransmissores liberados pelo neurônio pós-ganglionar incluem acetilcolina ou noradrenalina e os efeitos sobre efetores podem ser tanto estimulatórios quanto inibitórios. Mas qual é a função do sistema nervoso autônomo? A grande função do sistema nervoso autônomo é o controle e a manutenção de um ambiente interno estável, manutenção da nossa homeostase, em resposta a flutuações nas condições internas e a variações induzidas por estímulos externos. Falaremos então agora um pouco a respeito da organização geral do sistema nervoso autônomo. O nosso sistema nervoso simpático também recebe o nome de tóraco lombar, porque é nesse nível da medula espinhal em que as fibras pré-ganglionares se originam. Então, o neurônio pré-ganglionar, ele parte do sistema nervoso central e emite o seu axônio até o gânglio, que se localiza próximo à medula espinhal e, portanto, a fibra pré-ganglionar do sistema nervoso simpático é curta. Esse, então, faz sinapse com o neurônio pós-ganglionar e do neurônio pós-ganglionar até o efetor visceral nós estamos distantes e, portanto, essa fibra é uma fibra pós-ganglionar longa. No caso do sistema nervoso parasimpático, também conhecido como crânio sacral, pois é onde se originam as suas fibras em nível de medula espinhal, acontece exatamente o contrário. Os gânglios do sistema nervoso parasimpático se localizam próximo ao efetor visceral. Portanto, a fibra pré-ganglionar do sistema nervoso simpático ela é longa, pois sai da medula espinhal e vai até próximo ao órgão. Enquanto que a sua fibra pós-ganglionar é curta, pois como o gânglio está localizado próximo do órgão, o neurônio sai deste gânglio e vai até o seu efetor visceral. Nesse slide, nós podemos visualizar o conjunto de nervos e gânglios do sistema nervoso simpático e parasimpático, bem como quais órgãos são por eles inervados. No caso do sistema nervoso simpático, a grande maioria dos gânglios se localiza numa cadeia de gânglios, que se chama cadeia de gânglios lateral do simpático. Então, os neurônios pré-ganglionares partem da medula espinhal em nível tóraco-lombar, fazem sinapse nesses gânglios e depois o neurônio pós-ganglionar se dirige, então, para os diferentes efetores. No caso do sistema nervoso parasimpático, a origem das fibras pré-ganglionares ela é crânio e sacral.
Os neurônios pré-ganglionares, eles se dirigem até o gânglio, que se encontra próximo dos órgãos, fazem sinapse com o neurônio pós-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar, então, se dirige até o efetor, que está próximo deste gânglio. Falaremos agora um pouco a respeito dos neurotransmissores e receptores localizados no gânglio. Tanto no caso do sistema nervoso simpático quanto no caso do sistema nervoso parasimpático, o neurotransmissor que é liberado pela fibra pré-ganglionar é sempre a acetilcolina. Toda fibra que libera acetilcolina é conhecida como fibra colinérgica. Uma vez que está liberada na fenda sináptica a acetilcolina, essa acetilcolina ela é capaz de se ligar ao seu receptor na membrana pós-sináptica, que é o receptor nicotínico. Então, no gânglio, independente do sistema nervoso ser simpático ou parasimpático, o neurotransmissor liberado será sempre a acetilcolina e o receptor no qual ela se liga será sempre um receptor nicotínico, que é um dos tipos de receptores colinérgicos. Todos os receptores no qual a acetilcolina se ligam se chamam receptores colinérgicos e existem dois tipos principais de receptores colinérgicos: os receptores nicotínicos, que estão localizados aqui no gânglio, e os receptores muscarínicos, que estão localizados nos efetores. Quando a gente analisa os neurotransmissores liberados pelas fibras pós-ganglionares, bem como os receptores nos quais esses neurotransmissores se ligam nos efetores, existem diferenças entre o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. As fibras pós-ganglionares do sistema nervoso simpático liberam noradrenalina e, portanto, essas fibras são conhecidas como fibras adrenérgicas ou noradrenérgicas. A noradrenalina também recebe o nome de norepinefrina, vocês podem encontrar essas duas denominações. Ela se liga ao seu receptor no efetor, que são conhecidos como receptores adrenérgicos. Existem dois tipos de receptores adrenérgicos, o receptor alfa e o receptor beta, e cada um deles possui o seu subtipo. O tipo alfa se subdivide em alfa 1 e alfa 2, e o tipo beta se subdivide em beta 1, beta 2 ou beta 3. No caso do sistema nervoso parasimpático, a fibra pós-ganglionar libera acetilcolina e, portanto, essa é uma fibra colinérgica. Entretanto, a acetilcolina agora vai se ligar a receptores do tipo muscarínicos no seu efetor. Existem 5 subtipos de receptores muscarínicos: M1, M2, M3, M4 e M5. Vamos recapitular o que vimos até agora. Os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso simpático se originam na medula espinhal em nível tóraco-lombar. Os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso parasimpático se originam na medula espinhal em nível crânio-sacral. O neurônio pré-ganglionar do sistema nervoso simpático, ele faz sinapse em uma cadeia de gânglios que está localizada próxima à medula espinhal e, portanto, a sua fibra ela é curta. Essa fibra libera na sua terminação acetilcolina e, portanto, é uma fibra colinérgica. No sistema nervoso parasimpático, os gânglios estão localizados próximos ao órgão efetor. Então, o neurônio sai da medula espinhal e percorre todo o caminho até o efetor, até próximo do efetor. E, portanto, essa fibra é uma fibra longa. A fibra pré-ganglionar do sistema nervoso parasimpático libera na sua terminação acetilcolina e, portanto, é uma fibra colinérgica. Em ambos os casos, o receptor no qual a acetilcolina irá se ligar é o receptor colinérgico nicotínico. Uma vez realizada a sinapse no gânglio, o neurônio pós-ganglionar do sistema nervoso simpático agora tem que percorrer um longo caminho desde o gânglio até o seu efetor, no caso coração, músculo liso e glândulas. Portanto, a fibra pós-ganglionar do sistema nervoso simpático é uma fibra longa. Ela libera na sua terminação noradrenalina e, portanto, ela é conhecida como fibra adrenérgica ou noradrenérgica. A noradrenalina ou norepinefrina se liga, então, para exercer os seus efeitos em receptores adrenérgicos, que podem ser do tipo alfa ou beta. O neurônio pós-ganglionar do sistema nervoso parasimpático já se encontra próximo ao órgão efetor e, portanto, a sua fibra é de tamanho curto. Ela libera na sua terminação acetilcolina
e, portanto, é uma fibra colinérgica. Para exercer os seus efeitos nos efetores, no caso coração, músculo liso ou glândulas, a acetilcolina se liga a receptores colinérgicos do tipo muscarínicos. Existem algumas variações do sistema nervoso simpático, como por exemplo o sistema nervoso simpático colinérgico. Este sistema nervoso inerva locais especiais, como glândulas sudoríparas e músculo piloeretores. Podemos ver que, anatomicamente, esse sistema é semelhante ao sistema nervoso simpático, ou seja, o neurônio pré-ganglionar é curto e o seu neurônio pós-ganglionar é longo. O neurônio pré-ganglionar do sistema nervoso simpático colinérgico libera acetilcolina e essa acetilcolina se liga a receptores nicotínicos. Entretanto, o neurônio pós-ganglionar do sistema nervoso simpático colinérgico, ao invés de liberar noradrenalina, libera acetilcolina. Então, a fibra pós-ganglionar do sistema nervoso simpático colinérgico é uma fibra colinérgica, por isso ele recebe esse nome. A acetilcolina, para exercer as suas ações, se liga então a receptores muscarínicos. Uma outra variação do sistema nervoso simpático diz respeito à inervação da medula suprarrenal. Fibras ganglionares simpáticas inervam a medula suprarrenal. A medula suprarrenal, ela possui células cromafins e essas células elas são capazes de produzir e liberar adrenalina e noradrenalina na circulação. Então, quando o sistema nervoso simpático é ativado, o sistema nervoso simpático para a medula suprarrenal também é ativado. Ocorre, então, liberação de acetilcolina pela fibra, que seria a fibra pré-ganglionar. Nesse caso, nós não temos gânglio. A acetilcolina se liga a um receptor nicotínico e isso faz com que as células cromafins liberem na circulação adrenalina e noradrenalina. Uma vez na circulação, para exercer os seus efeitos, esses hormônios se ligarão a receptores adrenérgicos. Então vejam que esse sistema da medula suprarrenal funciona como um sistema de reforço do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático ele é conhecido como sistema de luta ou fuga. Ou seja, em situações em que temos que lutar ou fugir, esse sistema será ativado, é uma resposta de alarme. O sistema nervoso parasimpático ele é primordialmente ativado em situações de rest and digest, que significam descansar e digerir. Temos que ter em mente que as ações do sistema nervoso simpático são ações que propiciam a sobrevivência numa situação de luta ou fuga. São ações que promovem a liberação de energia. São situações que fazem o nosso corpo funcionar sob uma situação de estresse. No caso do sistema nervoso parasimpático, as ações são ações de armazenamento de energia e, portanto, esse sistema é ativado em situações pós-prandiais, por exemplo. Após a gente se alimentar, a gente ingeriu uma grande quantidade de nutrientes e essa energia, parte dela será utilizada para manter o nosso organismo e parte será armazenada para ser utilizada em situações que a energia não estiver disponível. Assim, fica fácil a gente imaginar no nosso organismo quais são os efeitos do sistema nervoso simpático e parasimpático. Basta imaginarmos o seguinte: esse efeito é um efeito que me beneficia numa situação de luta ou fuga? Se ele beneficiar, será um efeito do sistema nervoso simpático. Ou podemos também pensar o seguinte: essas ações são ações que promovem o armazenamento de energia. Se a resposta for sim, essas serão ações do sistema nervoso parasimpático. Então fica fácil olharmos essa tabela de efeitos, quais são os efeitos do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático, tendo em mente que o sistema nervoso simpático ele é mais ativado em situações de luta ou fuga, ou seja, situações de liberação de energia, e o sistema nervoso parasimpático ele é mais ativado em situações de rest and digest, ou seja, situações que acumulam energia. Então, quando avaliamos, por exemplo, a pupila, o sistema nervoso simpático ele tem a propriedade de dilatar a pupila, condição essa conhecida como midríase. O sistema nervoso parasimpático, por outra vez, promove contração da pupila, a miose. Sobre o coração, nós temos que o sistema nervoso simpático promove aumento da frequência cardíaca e aumento da contratilidade, aumento da força de contração do coração. Além disso, sobre os vasos coronarianos, que são os vasos que nutrem o próprio coração, o sistema nervoso simpático promove vasodilatação. Então vejam que se meu coração bate mais rápido, com mais força e fica mais bem nutrido, o que acontece? Eu tenho uma situação que propicia uma situação de luta ou fuga.
O sistema nervoso parasimpático, por sua vez, promove redução da frequência cardíaca e vasoconstrição coronariana, ou seja, ações que poupam energia. Sobre os vasos sanguíneos sistêmicos, com exceção do músculo esquelético, o sistema nervoso simpático promove vasoconstrição. Promovendo vasoconstrição, ocorre então um aumento da pressão arterial, e esse aumento da pressão arterial fisiológico aumenta o fluxo de sangue para todos os tecidos. No músculo esquelético, o sistema nervoso simpático promove vasodilatação. Para quê? Para que mais sangue possa chegar ao músculo e assim esse músculo ser mais bem nutrido para uma situação de luta ou fuga. O sistema nervoso parasimpático não exerce efeito sobre os vasos sanguíneos sistêmicos de maneira geral. Sobre os brônquios, numa situação de luta ou fuga, eu tenho que ter maior fluxo de ar, maior quantidade de trocas gasosas ou menor quantidade de trocas gasosas? Obviamente, eu preciso ter mais trocas gasosas e por isso o sistema nervoso simpático promove broncodilatação. O sistema nervoso parasimpático promove broncoconstrição. Sobre a glicemia, sobre a concentração plasmática de glicose, o que o sistema nervoso simpático faz? Ele exerce uma série de ações que promovem o quê? Aumento da glicemia. Para quê? Para eu ter energia disponível para ser utilizada nessa situação de luta ou fuga. O sistema nervoso parasimpático, por sua vez, reduz a glicemia. Quando avaliamos os efeitos do sistema nervoso simpático e parasimpático sobre o trato gastrointestinal, o que nós podemos observar? Que, como o sistema nervoso parasimpático é um sistema de armazenamento de energia, o que o sistema nervoso parasimpático faz? Ele aumenta a nossa motilidade do trato gastrointestinal e aumenta as secreções. Na verdade, o sistema nervoso parasimpático possui um efeito estimulatório sobre todo o nosso trato gastrointestinal. Por quê? Porque esse é um sistema que está relacionado ao armazenamento de energia. Por outro lado, o sistema nervoso simpático possui efeitos inibitórios sobre o trato gastrointestinal. Sobre a micção, o sistema nervoso simpático ele inibe a micção, porque durante uma situação de luta ou fuga não é o momento de urinar, enquanto que o sistema nervoso parasimpático estimula. Por fim, com relação ao ato sexual masculino, o sistema nervoso simpático é o sistema responsável pela ejaculação, enquanto que o sistema nervoso parasimpático é o sistema responsável pela ereção do pênis. Assim, nós podemos encerrar a nossa aula sobre o sistema nervoso autônomo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.